Vamos iniciar o nosso estudo com uma preparação para a nossa prece inicial. Um texto de Cruz e Souza, um poeta simbolista, que também se expressou espiritualmente através do nosso querido Chico Xavier. E está no Parnaso de Além Túmulo. O título do poema é Sofre. Diz ele assim: toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz, misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno das palavras santas do Evangelho, aclarando as nossas mentes e fortalecendo os nossos corações para as lutas de cada dia, e que tu, Senhor, estejas neste momento acerenando os nossos corações e preparando-os para a recepção desta mensagem de luz que há de nos ajudar nestes momentos tão difíceis do mundo que a humanidade passa, e há também, Senhor, de ser um roteiro para as nossas vidas. Em teu nome, em nome de Jesus, lembrando a nossa querida Célia Lúcius neste mês, nós te rogamos a permissão para iniciarmos o estudo desta tarde. Que assim seja. Meus irmãos, quando escreveu o prefácio do livro De Jesus para os que Sofrem, Clóvis Tavares, que é o fundador da Escola Jesus Cristo, é um benfeitor e um professor de todos nós, ele afirmou o seguinte: mais cedo ou mais tarde, vamos descobrindo que todos sofrem, e ninguém pode escapar da tributação severa que a vida impõe, e impõe a todos indistintamente. Então, como vivenciarmos o sofrimento de modo a aproveitá-lo? Porque Jesus afirmou que os que choram são bem-aventurados. Isso é o que Emmanuel vai nos ajudar a entender, a compreender nesta mensagem desta tarde. É uma mensagem muito importante que vai abordar o tema do sofrimento, um tema bastante atual, um tema muito importante para que nós possamos percorrer a nossa vida com sabedoria, com tranquilidade, apesar das dificuldades. A mensagem é uma mensagem que está no livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, e se intitula Aflição e Tranquilidade. A princípio pode nos parecer estranho. Como associarmos a aflição à tranquilidade? Se a aflição é algo que nos deixa intranquilos, se a aflição em geral é algo que nos perturba, que nos tira do eixo, que nos desequilibra. E tranquilidade é um estado de estabilidade emocional,
moral, psicológica. A estabilidade é exatamente, a tranquilidade é exatamente o oposto da aflição. Então, como este título nos ensina logo ao começarmos esta mensagem: aflição e tranquilidade. O título nos ajuda a entender que, apesar de aflitos, nós poderemos ser tranquilos. É algo difícil, mas é um exercício que nós precisamos fazer se compreendermos realmente a função da dor. Então, Emmanuel nos diz o seguinte nesta mensagem: aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. É a epígrafe que ele vai desenvolver ao longo do texto. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. E ele só pega o início dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Olha que importante isso. Jesus nos disse que os que choram serão bem-aventurados. Mas é preciso que nós observemos, segundo Emmanuel, que há aflições que geram tranquilidades. E há muita tranquilidade gerando aflição. Como isso é importante, meus irmãos? Os bem-aventurados, os que choram, é a segunda bem-aventurança do Sermão da Montanha. Vem logo depois da humildade necessária, né, que nós precisamos ter para adquirir todas as outras que virão no Sermão da Montanha. E esta bem-aventurança está também no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5º, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. E neste capítulo, Kardec vai relacionando uma série de itens, de aspectos importantes sobre o sofrimento. Vai nos esclarecendo a respeito de uma série de dúvidas que talvez nós tenhamos em relação à existência e aos problemas e às dificuldades da existência. Dentre eles, a justiça das aflições, o bem sofrer e o mal sofrer. Ele dá uma explicação sobre os motivos que nós devemos ter para nos resignarmos, as causas anteriores e atuais das aflições, dentre outros muito importantes. Mas o que nós vamos perceber aqui é que a questão do sofrimento é algo muito crucial no mundo, neste mundo de expiação e de provas em que ainda estamos. Então, a dor se fará presente pela nossa própria inferioridade. Nós ainda estamos necessitados de passar por esses sofrimentos. Nas instruções dos espíritos deste capítulo, Kardec vai falar assim para nós. Aliás, não é Kardec, é o espírito de Lacordaire. Nas instruções dos espíritos, no item 18, bem e mal sofrer. Ele vai nos explicar essa bem-aventurança para que nós possamos ampliar a nossa visão sobre ela e sobre o sofrimento. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Foi o que o seu Clóvis falou para nós. Todos nós passaremos um dia pelo sofrimento. Então não há distinção. Cada um, a seu tempo, terá essa necessidade para o aprendizado. Então, são todos os que sofrem que são bem-aventurados? É isso que nós estamos vendo aqui. Não são todos os que sofrem os bem-aventurados, mas aqueles que sofrem bem. Ele diz aqui para nós, mas há poucos sofrem bem.
poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, uma coisa é sofrer, outra coisa é sofrer bem. Então, nós temos aqueles que sofrem bem, aprendendo, compreendendo, transformando a dor em um caminho de crescimento espiritual. E nós temos também os que sofrem mal, maldizendo, reclamando, blasfemando, e por isso mesmo não aproveitando a oportunidade de crescimento. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, bem-aventurados aqueles que sabem sofrer com paciência, com aceitação, aproveitando a oportunidade de aprendizado. E é isso que Emmanuel nos diz, mas nos faz atentarmos para alguns tipos de tranquilidade, né? Existe aflição gerando tranquilidade e há muita tranquilidade gerando aflição. E aí ele nos explica tudo isso a partir dos próximos parágrafos. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então é assim que nós somos. Quando estamos na erraticidade, estamos prestes a reencarnar, verificamos as nossas necessidades e pedimos situações, provações, para que nós possamos refazer os nossos caminhos numa pauta de amor, numa pauta de aprendizado espiritual que nos aproxime do bem. Entretanto, quando chegamos aqui, diz Emmanuel, quando recapitulamos as nossas velhas manias, os nossos velhos hábitos, nós voltamos a nos encerrarmos na concha obscura do egoísmo e da vaidade. Egoísmo e vaidade são conchas onde nós ficamos isolados na nossa empáfia, na nossa autovalorização, e isso nos põe a perder novamente. É por isso que muitos espíritos, ao se prepararem para a reencarnação, ficam preocupados com aquilo que Emmanuel chama de ouvido temporário, ou seja, aquele esquecimento pelo qual nós todos passamos ao reencarnarmos, que é um esquecimento temporário, mas que é necessário para que nós possamos fazer a nossa caminhada neste mundo de uma maneira mais produtiva, menos medrosa e menos problemática. Isso é necessário. Entretanto, o problema é que nós nos aproveitamos desse esquecimento e recapitulamos situações que vão nos levar a caminhos de erro, que vão nos prejudicar novamente espiritualmente. Por quê? Porque nós empreendemos uma fuga dos compromissos que nós assumimos na espiritualidade. Então, essa fuga é a fuga da dor provocada.
Então, a tranquilidade que é gerada pela aflição é a tranquilidade daquele que sofre com paciência, que sofre com perseverança, confiando, acreditando na consolação que virá, segundo a promessa de Jesus. Mas há pessoas que conseguem uma reencarnação, e isso aí é a maioria de nós, não é? Que nós conseguimos a nossa reencarnação, algo tão difícil em nossos dias. Somos orientados, planejamos, fazemos os nossos planejamentos reencarnatórios, nos predispomos a realizar algumas coisas e quando voltamos ao mundo, ao nosso velho palco, aquele lugar onde nós costumamos errar mais do que acertar, nós nos esquecemos dos compromissos e fugimos a eles. Esta é aquela tranquilidade aparente que vai gerar a aflição. Então, nós vamos provocar dores. Quando nós aceitamos o sofrimento, nós estamos diante daquela dor aproveitada. Quando nós buscamos compreender e dentro da função que a dor tem para a nossa vida, nos renovarmos. Mas quando, aparentemente tranquilos, em situações tranquilas, nós recapitulamos os nossos erros e não nos importamos mais com os compromissos assumidos, porque estamos provisoriamente esquecidos deles, nós estamos criando dores para a nossa vida. Dores atuais e provavelmente dores que poderão surgir depois, em próximas encarnações. É por isso, diz Emmanuel, que na escola da luta vulgar, que escola é esta? A Terra, neste mundo em que nós estamos. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Muito sério esse parágrafo. É por causa dessa fuga aos compromissos, é por causa dessa recapitulação que nós fazemos, que nós vemos tantas coisas tristes acontecendo. Pessoas ricas, entrincheiradas, né? Cavando abismos por causa do ouro, por causa da riqueza, enlouquecendo por causa disso. Emmanuel diz que eles cavam abismos de insânia e flagelação. Então, enlouquecem e provocam flagelos também por causa da ambição da riqueza. Ainda tem os inteligentes, quando nós temos a inteligência para nós aplicarmos, para nós desenvolvermos coisas boas, realizarmos atos bons que possam ajudar a todos, nós muitas vezes utilizamos as inteligências para nos iludirmos. As nossas inteligências são muitas vezes motivos de ilusão para as nossas vidas. A inteligência, ela pode nos engodar, diz Emmanuel. E nos engodar significa nos enganar, nos iludir. Nos iludir com uma auréola passageira do poder humano. Então, as pessoas que se dizem muito inteligentes e ainda estão associadas ao orgulho, ao desejo de poder, elas são iludidas. E essas ilusões e essas lutas por riquezas, por poder, podem e sempre nos levam, segundo Emmanuel, a um local que é prisão. Masmorras de pranto e envelhecimento. Porque quando estamos
orgulhosamente centrados em nós, no desejo de poder, no desejo de possuir, nós estamos nos algemando, nós estamos nos aprisionando ao pranto, à dor, à dureza de coração, e isso tudo vai ecoar na nossa vida espiritual, porque nós estamos aqui de passagem. Este é um mundo que nos permite um aprendizado. Entretanto, nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos eternos, da eternidade. Lá é a nossa verdadeira casa. Então, nós não podemos continuar a viver neste mundo como se não houvesse um amanhã espiritual que nos aguarda. A morte vai nos mostrar exatamente aquilo que nós somos. Então, nós precisamos observar que tipo de tranquilidades nós estamos desenvolvendo na nossa vida. Se é uma tranquilidade que nos coloca em harmonia com a lei de Deus e nos fortalece para enfrentar as aflições que chegarão para nós, ou se as nossas supostas tranquilidades são geradoras de dores maiores, porque são inconsequências. Então, nós precisamos observar aquilo que está nos motivando. Continua Emmanuel. E é por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Então, lares que são formados para o aprendizado de todos os seus habitantes. Lares que são formados para que o processo reencarnatório facilite os reencontros, facilite a comunhão, o aprendizado do amor, do perdão, o aprendizado espiritual para todos os seus integrantes. Entretanto, muitos lares, dizem Emmanuel, fogem à bênção do trabalho e do sacrifício. Fuga de novo, meus irmãos. A fuga aos compromissos, a fuga às verdades eternas, aquilo que pode nos alimentar, nos fortalecer neste mundo. E eles fogem, os lares fogem como oásis sedutores de imaginária alegria. Oásis é uma ilusão. Muitas vezes existem miragens de oásis, e os oásis são locais que nos dão refrigério no meio de um deserto. Entretanto, ele diz que alguns lares são como esses oásis, sedutores, porém sedutores, mas com uma alegria que é imaginária. Então, muitos lares parecem felizes, parecem alegres, tudo aparência. Por quê? Porque há uma fuga dos compromissos assumidos. E aí, aquela aparente tranquilidade torna-se dor mais tarde, porque representa uma fuga aos compromissos, gera aflição mais tarde. Então, Emmanuel nos pede: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus. Então, valoriza a aflição de hoje. Todos nós vamos passar por aflições. Se não passamos, se não estamos passando, passaremos. Faz parte do nosso processo educativo. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz isso, que no fundo a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. E como nós, ao longo dos séculos, ao longo de nossas existências, nós temos atritado com a lei,
nós precisamos retomar esse equilíbrio, voltar a um novo processo, a uma retomada deste equilíbrio. Então, é isso que Emmanuel nos pede. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. É o bem sofrer. Quando nós aprendemos com a dor, nós estamos compreendendo a sua função. E qual é a sua função? Nos devolver a harmonia com a lei de Deus, nos fazer equilibrados espiritualmente, nos fazer progredir, avançarmos sem aqueles erros anteriores. Então nós precisamos retomar, refazer os nossos passos. Por isso que a dor, ela não é nossa inimiga, ela é uma amiga. É uma força amiga que nos impulsiona a Deus, que nos impulsiona ao equilíbrio que é Deus. Então, faça isso, valoriza a aflição de hoje, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, porque nós estamos querendo seguir Jesus. Nós estamos buscando seguir Jesus. Então, nós precisamos valorizar a dor, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, o mestre que nós estamos buscando seguir valorizou todas as situações da sua vida e nos ensinou que para nós vencermos as dificuldades, nós precisamos encará-las como elementos que vão nos ajudar a crescer. Então, Jesus foi o nosso mestre, é o nosso mestre, e ele é quem nos dá o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, é o ápice do sofrimento, é o sofrimento sacrificial. Se nós pensarmos nas 3 cruzes do Gólgota, nós vamos ver os 3 níveis de vivência da dor. O mau ladrão que blasfemava contra Jesus, que reclamava o tempo inteiro e que dizia: tu não és o Cristo, então desce da cruz e nos salva. Então ele era uma pessoa que realmente tinha cometido os seus erros, entretanto, na revolta da dor, ele ainda blasfema e ele ainda reclama com o Cristo. Esse é um nível de dor. É aquele sofrimento que não é aproveitado, é aquele que não sabe sofrer bem, que não sabe aproveitar a dor, que blasfema, que reclama, que se revolta, que humilha as pessoas em torno, que não mede palavras para se posicionar contra tudo e contra todos por causa das dores. É aquela aflição revoltada. Há também neste Gólgota o bom ladrão, que é o exemplo daquele que reconhece a sua condição de pecador diante do Cristo. Quando ele percebe que o mau ladrão, que o outro estava blasfemando, ele chama a atenção do companheiro ainda na cruz. Não vês que nós estamos pagando pelo que nós fizemos? Mas este, apontando para Jesus, olhando para Jesus, este nada fez e está aqui conosco. E ao falar isso, ele se volta para Jesus e, reconhecendo-se pecador, reconhecendo a sua necessidade, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele pede, ele roga a Jesus que o ajude, porque ele se reconhecia pecador e ele sabia que aquela dor que ele estava sentindo tinha uma causa. A causa era o seu próprio erro. E a última cruz é a cruz do Cristo, que Emmanuel nos diz é a cruz do sacrifício, é a cruz imerecida, é aquela cruz
de quem, por amor supremo, perdoa, compreende, ajuda, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus diz na cruz? O que é que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está tudo consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é a dor sacrificial, é a dor do amor supremo deste mestre que nós pretendemos seguir, que nós estamos no exercício para seguir. E nós precisamos colocá-lo na nossa vida como o maior exemplo, para que as nossas aflições, ainda que nos abatam de vez em quando, mas que elas gerem resignação, que elas gerem aprendizado, que elas gerem a tranquilidade. Se nós tivermos esse conhecimento e o aplicarmos na nossa vida, ainda que estejamos aflitos, estaremos tranquilos, porque a dor não irá nos consumir. Nós saberemos que seremos consolados. Mas se em nossa tranquilidade diária nós nos arvorarmos em senhores das nossas próprias vidas e sem compromisso algum resolvermos usar o nosso livre-arbítrio sem qualquer critério espiritual digno, nós estaremos gerando aflições com aquela nossa aparente tranquilidade. Isso é o que nos ensina Jesus, isso é o que nos ensina Emmanuel. Aflição e tranquilidade, portanto, podem estar juntas. Podem estar juntas quando elas se ajudam, tranquilos na aflição, porque Jesus está conosco neste percurso, neste mundo. Para encerrar, meus irmãos, nós queremos fazer a nossa oração com uma oração feita por Abigail no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, psicografado por Chico, e que é uma oração que a jovem Abigail, irmã de Gesiel, mais tarde Estevão, a noiva de Saulo de Tarso, mais tarde Paulo de Tarso, ela proferiu essa oração em momentos de muita aflição, quando o pai estava partindo e quando o seu irmão, também vítima do apedrejamento, também estava partindo. Estava partindo deste mundo e ele sempre pedindo para que ela fizesse a prece dos aflitos. Então nós vamos encerrar a nossa reflexão desta tarde com esta oração. Esta será a nossa oração de encerramento, para que nós guardemos a lição da tranquilidade, mesmo quando estivermos sofrendo. Prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal,
que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, lembrando e agradecendo a nossa querida Célia Lúcius, também bem-aventurada, porque soube sofrer com Jesus em seu coração. A todos os amigos espirituais que nos auxiliam nesta nova fase de estudos virtuais, nós pedimos, Senhor, a permissão para encerrarmos a nossa reflexão da tarde. Que assim seja.